18, vamos conversar aqui com a nossa Aline Aragão. A gente lembra de um setor, né, Aline, muito afetado pela pandemia, que é a cultura. Infelizmente, vamos saber exatamente como está esse universo cultural, artístico, como está essa repercussão com relação à pandemia. Minha prezada Aline, sempre bem acompanhada, por favor, querida. Isso mesmo, Sérgio. Assim como os demais setores, a cultura está sendo bem afetada, como você falou, pela pandemia. A situação não está fácil para ninguém. A gente tem acompanhado aí vários artistas se manifestando através das redes sociais, com as lives, né? Mas aí a gente fica perguntando, e os técnicos? O pessoal que trabalha ali por trás das câmeras, o técnico de luz, o técnico de som, o técnico circense, tem muita gente envolvida em um espetáculo e por isso a gente vai conversar agora com o presidente do SATED aqui em Sergipe, o Ivo Adnil. SATED, que é o Sindicato dos Técnicos e Artistas, não é isso? Bom dia, Ivo. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral, porque a gente quer saber um pouco como é que está a situação desse pessoal, né, que fica nos bastidores, geralmente. Como é que eles têm feito para se virar? Porque tem aquela pessoa, Sérgio, que conta ali somente com aquele dinheiro da semana, aquele cachê da semana e aí com os shows, né, sem poder acontecer. Como é que essas pessoas estão fazendo, Ivo? Bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, família Balanço Geral da TV Atalaia. É um momento muito desastroso, né, para todo mundo, obviamente. E a gente tem percebido que fazer uma live, por exemplo, você ligou ali o celular, sua câmera e tal, você vai e faz voz de violão e tal, e necessariamente não precisa daquele técnico, né? Porque eu tenho dito, por exemplo, eu faço monólogo, mas nós temos 12 pessoas envolvidas, eu sozinho no palco, mas existe 12 pessoas. O diretor, né, existe o contra-regra, existe o sonoplasta, existe o iluminador, né? E aí vai o cenógrafo. Então, todo esse pessoal são os técnicos. Então, nesse momento, como sobreviver? Já que eles são geralmente freelancers, né? A gente tem algumas empresas, Aline, que são empresas de som e luz, que ainda têm uma certa condição e que estão tentando manter esses técnicos, né, com cesta básica, com um salário mínimo para eles, a nível de ajuda de custo. A gente está apostando muito agora nessa questão dos R$600, que o governo federal ainda não divulgou as regras para poder fazer isso, e eu quero aproveitar aqui o Balanço Geral, essa audiência maravilhosa no Estado, para dizer a esse pessoal, principalmente os informais, porque o nosso pessoal, aquele que está cadastrado no SATED, aquele que tem a sua DRT, a gente já está orientando ele, obviamente, porque a gente tem esse cadastro. Mas existem ainda os informais. Aquele rapaz que antes batia caixa, que era um roader, que apenas estava ali e tal, que a gente não sabe ainda, né, dele. A gente não sabe da realidade muita dele. gente na informalidade, né? Muita gente na informalidade. Nesse momento, a gente até chama a atenção para esse pessoal, como é importante você fazer o seu registro profissional, você fazer o seu MEI, por exemplo. Por exemplo, quem tem MEI vai estar tranquilo, quer dizer, tranquilo, vírgula, né? Porque R$600 a gente sabe que não é um valor que vá suprir todas as necessidades. Com certeza. Ô, Ivo, agora a gente sabe também de algumas campanhas que estão sendo realizadas para ajudar esse pessoal. De que forma a gente pode contribuir? Que campanhas são essas? Então, Aline, nós temos assim já cadastrado alguns técnicos, né, que estão realmente passando já necessidade, e a gente está solicitando da sociedade, né, um apoio. Então, assim, pega a caneta e anota o nosso telefone, que a gente vai passar já já, que é para a gente tentar recolher alguma coisa nesse sentido, né? Cestas básicas, né? Algumas doações que possa vir basicamente de alimento e de material de limpeza, né? Material de higiene pessoal e também no geral, que é necessário nesse momento. Então, eu vou pedir para você falar o número. Vamos lá. É o 99983 6756, que é o telefone do SATED Sergipe, e, repetindo, 99983 6756. Então, quem quiser fazer alguma doação nesse sentido, é importante entrar em contato. A gente tem outros companheiros, né, colegas de trabalho, que tem carro e que possa ir lá pegar e levar quem realmente precisa. Nós temos um ponto positivo,
que eu quero salientar aqui, que é o seguinte: os nossos artistas, Aline, em Sergipe, a maioria, né, são funcionários públicos, são professores, né? Tem uma outra fonte de renda. Tem uma outra fonte de renda. Então, a gente está, assim, não temos tantos Mas tem problemas. aquele que depende exclusivamente daquele cachê ali da semana, e a gente sabe da dificuldade que esse pessoal está passando. Aí vou pedir para você falar agora sobre o pessoal, já que o SATED atende também casas de shows, casas de espetáculo, teatro. Como é que está esse pessoal, já que os teatros estão fechados, né? Como é que está a situação desse pessoal? Então, para os técnicos dos teatros, por exemplo, ainda está leve, porque eles são cargos comissionados, né? E eles vão receber, obviamente, os seus salários. Agora, para o artista que utiliza esse espaço e leva a sua equipe, tanto o pessoal, eu vou entrar aqui um pouquinho na parte de música, que não é com a gente, né? Nós somos circo, dança, teatro, modelo manequim. Você imagine agora, né? No shopping a gente não pode fazer um desfile com esses modelos. Então, há uma necessidade nesse sentido. E, principalmente, aproveitando o espaço para dizer o seguinte, a gente tem alguns circos no estado de Sergipe, que a nossa Paula Aldai, que é a coordenadora de circo do SATED, fez um mapeamento. Então, a gente tem um circo em Pacatuba, temos em Neópolis, temos Campo do Brito e em Dores. E são cidades que, até agora, não se manifestaram para ajudar os circos, né? E eu acho isso um absurdo. Então, a gente aproveita o espaço para pedir à sociedade dessas cidades que ajudem o nosso povo de circo, porque é um pessoal totalmente desprovido. Eles comem no outro dia aquilo que recolheu ontem, sabe, Aline? Bem difícil a situação. Muito difícil. Vou para você repetir, então, por favor, o número para quem quiser, quem puder ajudar, entre em contato com o SATED, por favor. É o 99983-6756. E, aproveitando, quero parabenizar a Prefeitura de Itabaiana e São Cristóvão, que tem 2 circos nessas cidades e que já estão ajudando os nossos circos. Ivo, muito obrigada pela participação, por todas as informações aqui. Ô, Sérgio, agora eu vou deixar uma dica, viu, para os artistas que estão fazendo live. Ao invés de fazer aquela live sozinho na sua casa, não tem um som de qualidade, né, porque ele está fazendo com o celular, isso, como o Ivo falou aqui. Os técnicos. Convida os técnicos. Eu tenho um técnico em casa e eu sei que dá certo, viu? Meu esposo trabalhou no final de semana em uma live aí que deu super certo. Então, você que é artista, ajuda o técnico, leva o técnico também para sua casa para dar uma geral Aline, no som e fazer um som de qualidade, uma live e contribuir com mais uma pessoa, né? Eu só gostaria de aproveitar, se rapidinho. for o caso, a nossa direção do programa, para dizer o seguinte: a secretaria, a FUNCAP, que é a Fundação de Cultura do Estado de Sergipe, está montando um projeto para absorver os nossos trabalhos, né, das artes cênicas. Então, assim, seria montar uma estrutura, e aí eu já digo aos artistas que convidem os técnicos para participar disso, e aí a gente vai participar desse edital e vai ser transmitido pelas redes oficiais do governo do Estado. Ainda está demorando, mas eu estou sabendo que agora, 9 horas da manhã, o Conselho Estadual de Cultura está despachando sobre isso. E atenção, Conceição Vieira, nos ajude, governo do Estado, a gente precisa de ajuda, sim. Com certeza, Cultura. Muito obrigada mais uma vez e Muito pela obrigado. participação. Sérgio, com você. Queridos, é o seguinte, tive uma ideia boa aqui.